E aí, rapaziada, tranquilo? Eu sou o Atílio, sou aluno do segundo ano do Sejo e eu vou apresentar meu trabalho, que é sobre as 4 revoluções industriais. Vamos falar então da primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial ela começou na Inglaterra no século XVIII, onde a Inglaterra se encontrava numa posição geográfica muito boa para as exportações, e também pela influência da Inglaterra sobre o resto do mundo, até porque a Inglaterra ela foi pioneira, né, na Revolução Industrial, justamente por conta disso, porque ela dominava as exportações da época, até porque a Inglaterra foi o primeiro país a ter uma monarquia parlamentar constitucional, onde o poder absoluto não era do rei, e sim era dividido entre o parlamento. Só que o parlamento ele era feito ele era constituído na sua maior parte por burgueses. Então eles queriam aumentar o seu patrimônio. Então como que eles faziam isso? Era por meio de exportações. Então era uma época que a Inglaterra dominava toda a exportação e por isso ela foi pioneira, isso no século XVIII. No início da metade para o final do século XVIII foi quando surgiu o motor a vapor. Então toda a produção que era feita manualmente começou a ser feita por máquinas. O que fazia a galera burguesa, que geralmente fazia exportação de produtos, é muito mais fácil o trabalho deles, porque um produto que eles demorariam dias para ser confeccionado, agora demorariam horas. Então era muito mais lucro e muito menos tempo. Era um trabalho que durava muito menos tempo. Então essa a gente chama de primeira revolução industrial. Foi quando surgiu o motor a vapor e no início da mudança da galera parar de fazer os produtos 100% com a mão, agora fazendo com a ajuda de máquina. Agora a gente vai dar um pulo do século XVIII para o século XIX, mais precisamente para 1850. Foi lá onde começaram a segunda revolução industrial. Então, o contexto da época era onde muita gente já estava trabalhando em indústrias por conta da primeira revolução. Então, foi onde a galera começou a sair do campo para ir para a cidade para poder buscar melhorias no seu estilo de vida, por mais condições de vida e também por um bom emprego. Então a galera saía do campo para ir para a cidade para trabalhar nas fábricas. Foi aí o nome do processo de urbanização e êxodo rural. E nesse período a galera começou a trabalhar muito nas fábricas, só que foi muito mesmo. Então tinha gente que ia para lá e às vezes não conseguia arrumar um emprego. E fora que na maioria esmagadora das fábricas, das indústrias, as qualidades trabalhistas eram horríveis. A galera não tinha condição nenhuma de trabalho e nenhuma lei trabalhista que os ajudava. Então, se você cortava um dedo e precisava voltar no trabalho, ou ficava doente e teria que faltar, muitas das vezes você era demitido e nada acontecia, e tudo bem, e segue a vida. E muitos trabalhadores muitas vezes trabalhavam mais de 18 horas por dia. Só que foi nessa época que surgiu muito das indústrias elétricas, telefônicas, automobilísticas, petrolíferas, navais, aeroviárias. Então, juntamente com isso, surgiram muitas invenções que a gente usa até hoje, como por exemplo, telefone, motor à base de combustível,
eletricidade, lâmpada, aço de alta resistência, elevador, tudo surgiu nessa época por conta do trabalho nas fábricas. Só que, gente, com o tempo, o que aconteceu? Foram vindo as guerras. Então, a nossa Revolução Industrial, ela teve seu início em 1850, a segunda, e ela terminou no início da Primeira Guerra Mundial, onde o mundo parou por conta da guerra. Em 1950, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi onde o mundo resolveu dar um clique e pensar, tá, a gente precisa sobreviver às guerras, então a gente precisa de melhores trajes, melhores armas, melhores meios de combater a guerra. Então foi onde a tecnologia deu um up enorme. Foi onde surgiram os computadores. Na verdade, o primeiro computador no mundo, ele foi projetado para descobrir o código secreto nazista. E junto com isso, surgiram novas profissões, porque a galera precisava saber como lidar com aquela nova tecnologia. Então foi aí que surgiu profissão como programador, técnico de TI, entre outras coisas, professores de informática. E foi daí também que surgiram indústrias cibernéticas, petroquímicas, eletrônicas, biotecnológicas, aeroespaciais e também as indústrias de química fina. Tem gente que acreditava que essa terceira revolução industrial teria sido a última, mas por novos estudos a gente acabou descobrindo que não é o caso. Temos mais uma revolução industrial, que é a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, que é um novo meio de indústria. Agora as máquinas não precisam mais do ser humano para funcionar. Agora elas são completamente independentes. Então, o que seria a nossa nova indústria 4.0? É a interação da máquina com o consumidor, com o ser humano em si. Então, são os meios de venda online. Agora a gente não precisa mais de uma indústria física. São os meios de venda online, é onde você liga para uma empresa e um robô te atende. Então, agora as máquinas, além de trabalharem sozinhas, elas têm um aumento de velocidade de informação, um processo e uma tomada de decisões solamente inteiramente pela máquina, através de um sistema que você programa antes da máquina começar a funcionar. Então você coloca o programa ali e a máquina ela começa a funcionar por si só. E assim a gente dá fim às nossas 4 revoluções industriais. Eu vou ficando por aqui e eu agradeço a atenção de todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, abraço.